Então, nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, e já também pedindo ao Senhor para preparar o nosso coração, para preparar a nossa mente para receber a palavra dele. Bendito é o teu nome, Jesus. Nós, como igreja do Senhor, te adoramos, te exaltamos, porque tu és Senhor. Tu és Senhor da igreja, tu és Senhor das nossas vidas. Te bendizemos, ó Deus. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor tem sustentado, o Senhor tem feito a provisão para as nossas casas. Muito obrigado, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dá sabedoria para administrar, Senhor, os bens da tua casa, tudo que é acerca do teu reino, da tua obra, Pai. Dai-nos sabedoria, dai-nos temor e tremor, no nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor venha preparar o nosso coração, Espírito Santo de Deus, para receber a tua palavra. Senhor, nós levamos cativo todo pensamento, a obediência da palavra do Senhor Jesus. E pedimos que essa palavra, Senhor, que seja alimento para as nossas vidas. Que essa palavra seja a água para nos saciar, para nos fortalecer, para fortalecer o nosso homem interior em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Grande é o desafio de pregar no Dia dos Pais. Então, eu quero já parabenizar a todos os pais presentes aqui e todos os pais que estão em casa, que está cultuando ao Senhor também através das redes sociais. Parabéns a vocês, que Deus os abençoe, que Deus dê graça, que Deus dê sabedoria, que Deus dê autoridade a vocês. Mas eu não vou falar especificamente em nenhum pai da Bíblia como modelo, como exemplo, porque nem todos são pais, mas todos nós somos filhos. E eu gostaria de estar trazendo uma reflexão hoje com os irmãos no Evangelho de Lucas, capítulo 15, na parábola do filho perdido. Minha versão é NVI e ela traz esse subtítulo aqui, a parábola do filho perdido, ou em outras versões, a parábola do filho pródigo. Lucas 15, amém? E vamos falar hoje sobre o amor incondicional do Pai. É bem interessante que quando a missionária Glenda ela iniciou sua oração, ela falou sobre o amor incondicional do Pai. Lucas 15, irmãos. Lucas 15, vamos ler o versículo 1 e 2 e depois, a partir do 11 até o 31. É um texto um pouco longo, mas precisamos ler toda essa porção da Bíblia para compreender a parábola. 1 e 2 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Só o início do 3. Então Jesus lhe contou esta parábola. Vamos lá para o 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome?
Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou-o e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. O amor incondicional do Pai. O Pai que ama incondicionalmente. Então, essa parábola do filho perdido, ela também vai falar de um pai amoroso. E é interessante que aqui nesse capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, Jesus, ele aqui fala logo no início, como nós lemos os 2 primeiros versículos, que os publicanos e pecadores, eles pararam para ouvir Jesus. E quando os publicanos e pecadores estavam ouvindo, pararam para ouvir Jesus, os fariseus e os mestres da lei, os escribas, os homens religiosos da época, eles estavam criticando a Jesus, porque Jesus estava ensinando a palavra de Deus aos pecadores. E Jesus conta aqui 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida, do pastor que tinha 100 ovelhas e uma saiu, o pastor foi atrás daquela ovelha perdida. A parábola da dracma perdida, que a mulher deixou tudo para procurar a sua dracma. E a parábola, como alguns estudiosos dizem, dos 2 filhos perdidos. Um perdido fora da casa do pai e um perdido dentro da casa do pai. Então, nós vamos ver algumas atitudes desses personagens, entender um pouco desses personagens, dessa parábola aqui do filho perdido, ou como eu falei, do pai amoroso. E o primeiro aqui que Jesus vai relatar é que o pai, ele tinha 2 filhos. O filho mais velho, ele não vai aparecer no final da parábola, mas logo no início, na introdução, Jesus fala que um homem tinha 2 filhos. E o mais novo, ele pede a sua herança, a sua parte da herança para o pai. Sabendo que
o filho tem direito à herança somente após a morte do pai. Filho não tem direito à herança com os pais vivos. Então, naquela época ali, na cultura judaica, não era comum um pai, hoje já é comum, mas naquela época, naquela cultura, não era comum um pai dar herança para o filho antes de sua morte. E como mandava a lei, o filho mais novo ele tinha direito a 1/3 da herança e o filho mais velho a 2/3 da herança, que era o filho primogênito. Então, quando esse filho mais novo, ele pede ao pai, ele exige do seu pai a sua parte na herança, ele está pedindo 1/3 de tudo que o pai tem. E o pai, aqui não mostra nenhum questionamento, mas o pai, livremente, ele atende aquele desejo do seu filho. E ele dá a parte que lhe cabia. Aqui fala assim, repartiu sua propriedade entre eles. Então, ele deu 1/3 dos seus bens ao seu filho mais novo. E, queridos, esse filho mais novo, ao fazer esse pedido incomum para o seu pai, ele estava envergonhando o seu pai. Ele estava desonrando o seu pai. Alguns estudiosos falam que ele estava matando o seu pai no seu coração. Já havia matado o pai dentro do coração. Então, ele desonrou o pai ao pedir esta sua parte da herança. E é interessante que ele pede essa sua herança e ele vai para uma terra distante, ele não fica por ali próximo, ele não se preocupou se o pai era velho, se o pai ia precisar dele para tomar conta dele, o filho tomar conta do pai na velhice. Ele não se preocupou com o pai, ele simplesmente pegou o que lhe cabia, o que lhe era de direito exigido e partiu para uma terra distante. Partiu para longe dos olhos do pai, partiu para um lugar onde ele não daria satisfação a ninguém, onde ele ia fazer o que ele bem entendesse de sua vida. E aqui fala o texto que ele foi para uma região distante e lá desperdiçou de maneira irresponsável. Ele não pensou no futuro, ele não guardou uma reserva. Ele não investiu. Porque, abrindo aqui um parênteses, se caso um filho recebesse uma herança antes do pai morrer, o filho teria que guardar aquela herança e viver dos juros daquilo ali. E não gastar todo. Esse filho aqui, mais novo, de maneira irresponsável, ele torrou tudo. Ele fez as loucuras do seu coração. Que queria fazer. Ele se esbanjou de uma maneira muito irresponsável. E o que aconteceu? A conta um dia chega. E o dinheiro acabou. Ele ficou na miséria. E para piorar, além dessa crise financeira provocada por ele mesmo, que não teve sabedoria, que não teve respeito, na região que ele estava, chegou uma grande fome. Aconteceu uma crise externa, que o abalou também, a ponto dele procurar trabalho e não encontrar. E ele foi o quê? Ele foi procurar, ele se empregou com os cidadãos daquela região. Aí eu quero ressaltar aqui que esse jovem é um jovem judeu. Ele vai para uma região longe dos judeus. E ele vai trabalhar agora com um ímpio. Um judeu se torna empregado de um ímpio. E vai cuidar de porcos. O que significa? É o estado de maior humilhação para um judeu. Cuidar de porcos, porque judeu não come porco, judeu não cria e não cuida, porque o porco é um animal imundo para os judeus. Então, aquele jovem, quando ele estava lá
cuidando dos porcos, desejando comer a lavagem dos porcos, e ninguém dava direito a ele de comer essa lavagem, ele estava no seu pior estado, humanamente falando, de humilhação. Como o próprio pai vai falar lá na frente, ele estava morto. Ele estava perdido, ele perdeu sua identidade, quem ele era. Ele não poderia mais nem dizer que ele era judeu. Ele estava sem identidade. Tudo por quê? Porque ele quis fazer as coisas do seu jeito. Andar pela sua cabeça, andar como se não tivesse que dar satisfação a ninguém. E a palavra de Deus fala que um abismo puxa outro abismo. Foi isso que aconteceu com aquele jovem. A princípio era festa, a princípio era alegria, a princípio era prazer, a princípio era felicidade, noites de festa, noites na gandaia. Mas ele, como inconsequente, perdeu tudo, até o seu valor como ser humano. Ele estava no fundo do poço. E quando ele estava lá no fundo do poço, a palavra de Deus aqui no versículo 17 vai dizer que, caindo em si, com relapso, um flash, ele lembrou que o pai dele, da casa do pai dele, como ele foi criado, como dizia o pastor Francisco, com danoninho, da melhor maneira. Qual o direito que ele tinha antes de pedir herança? E ele jogou tudo fora. Ele não valorizou. E ele cai em si, ele começa a pensar, ele começa a refletir, e ele começa a lembrar-se da casa do seu pai. E é interessante que ele não só ficou pensando, ele não só ficou com saudosismo, porque na casa do meu pai era assim, porque na casa do meu pai tinha comida com muita fartura, porque na casa do meu pai todos me serviam. Não, ele se arrependeu, ele reconheceu que ele tinha pecado. É aqui quando ele vai falar lá no versículo de 18, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Ele está planejando o que ele vai dizer para o pai dele, envergonhado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então ele reconheceu os seus erros. Ele reconheceu e ele se arrepende disso. Aqui nessa expressão contra o céu, alguns autores podem falar que ele pecou tanto que os seus pecados, se fossem amontoados um em cima do outro, chegariam no céu. Então ele reconhece que ele pecou primeiramente contra Deus, o Deus de Israel, porque ele era judeu. Ele pecou primeiramente contra Deus, ele desonrou seu pai, mas ele está disposto a voltar atrás, a pedir perdão ao pai, e quem sabe viver como trabalhador recebendo salário, porque ele sabe que ele já não tinha direito como filho. E ele vai falar, trata-me como um dos teus empregados. Lá na frente essa frase não é repetida, mas ele planejou dizer isso, que quem sabe ele poderia ser assalariado e viver de maneira honesta. Mas ele sabia que não teria de mais direito à herança. Então esse filho, ele reconhece, ele se arrepende. E ao se arrepender, queridos, ele toma uma decisão. E nós, em nossas vidas, quando nós caímos em si, quando nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos os nossos erros, reconhecemos que nós temos pecado contra Deus, pecado contra as pessoas que amamos, nós precisamos não só tomar uma decisão, mas nós precisamos também tomar uma atitude. Esse jovem, ele tomou uma atitude. Ele reconheceu, mas ele colocou
pé na estrada e foi atrás do pai. Ele retornou para a casa do seu pai, arrependido, envergonhado, maltrapilho. Mas ele retornou. Nós precisamos, queridos, averiguar a nossa vida, pensar, refletir em nossas vidas e tomar decisões e ações. Tomar decisões e ações daquilo que é melhor para nós. Não é só simplesmente reconhecer, se arrepender e cruzar os braços e tá bom. Deus nos perdoa, porque Deus, Ele vai olhar o nosso arrependimento, mas nós precisamos também tomar atitudes como esse jovem aqui tomou. E o segundo personagem da parábola é a pessoa do pai. Então aqui nós vamos ver a atitude do pai quando aquele filho chega. Então aqui vai falar no versículo 20 que ele se levantou e foi para o seu pai. Eu falei a casa do pai, mas a Bíblia fala que ele foi para o seu pai, para a pessoa do pai. E aí, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, abraçou e beijou. Esse pai, ele aguardava o retorno do filho. Esse pai, ele esperava, não sabemos quanto tempo, mas ele esperava que o filho retornasse para ele. Tanto é que aqui fala que ele viu o filho de longe. Eu não sei aqui quem já morou na roça, quem já morou no interior. Eu passei uma parte da minha infância na roça com meus avós. E lá a casa era no alto. Então, quando você ouvia um barulho de carro, todo mundo corria para ver. Mas era bem longe. A gente só via a fumacinha lá. Ou então, quando a cancela batia, que era lá embaixo no rio, a gente também ia ver quem estava chegando. Por exemplo, meu avô, ele ia para a cidade e aos sábados ele ia vender as coisas e ao domingo ele retornava. E eu sabia que domingo ele ia trazer pão, porque a gente comia as coisas da roça, né? Pão era uma vez no mês. Então meu avô, aí eu já ia lá correr para ver se o vovô ia trazer pão, porque eu amava comer pão. E comia só coisa saudável, né? Pão também é saudável. Então, assim, a gente já ficava de olho. Quem batia a cancela, se era meu avô, quem estava chegando. A gente já ficava nessa expectativa. E assim, o pai também, ele estava na expectativa da vinda do filho, porque ele fala que ele viu o filho de longe. Outra coisa que nos mostra que o pai estava esperando o filho, é porque quando o filho chegou, já tinha roupa, já tinha um anel, já tinha sandálias, já tinha o bezerro cevado, tudo à espera do filho. E um bezerro cevado, ou cordeiro cevado, é um animal que era guardado, engordado ali para ser abatido em uma comemoração muito especial, em uma festa muito especial. É como pegar o peru no início do ano, engordar o peru para comer só no Natal. Então é uma ocasião muito especial que aquele bezerro cevado era abatido. E o pai estava aguardando esse momento chegar. E quando chegou, meus queridos, é interessante que quando a gente pensa ali no filho, às vezes a gente está pensando que o filho está chegando ali, igual a gente chega de viagem, né, na casa dos parentes distantes, cheio de mala, né? Tudo bonitinho. Não. O filho chegou maltrapilho. O filho chegou descalço. O filho chegou fedido. E aqui fala que aquele pai correu e abraçou. Para um judeu, ancião, idoso, correr em público era uma vergonha. Mas aquele pai, ele não mediu esforço. Ele não
olhou para os teus servos, se ia criticá-lo ou não. Ele correu até o seu filho. Ele abraçou e beijou o seu filho, demonstrando que no abraço e no beijo, aceitação e perdão. Ao abraçar e ao beijar, ele está dizendo: eu te aceito novamente, eu te perdoo, meu filho. E aqui fala que ele beijou muitas vezes. Aqui na minha versão não, só o beijou, mas dá-se a entender que foram muitas vezes. Ele perdoou o filho. E ele não só perdoou, mas ele restituiu ao seu filho tudo aquilo que o filho havia desprezado. Porque aqui há um simbolismo nas roupas. A roupa quer dizer posição. Ele deu novamente ao filho a posição de filho. Ele restituiu sua posição de filho. Ele restituiu a autoridade de filho quando ele deu o anel para o seu filho. E quando ele dá as sandálias, quando ele manda buscar a sandália, ele também está restituindo a posição, a liberdade, que o filho agora era um homem livre. Porque, queridos, quem andava descalços eram os escravos. Escravo que anda de pés descalços. Filho anda com chinelo no pé, anda calçado. Então, ele restituiu a posição de filho. E Deus faz assim conosco. Lá em Efésios fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus, Ele nos dá a posição de filhos. Nós, criaturas, nós somos adotados por Deus através do sacrifício de Jesus. E como Jesus, o primogênito de todos, o primeiro de muitos, que lá em Hebreus vai falar que ele abriu o caminho para que muitos filhos cheguem ao Pai. Nós também, nós chegaremos ao Pai através desse vivo caminho que foi feito por Jesus. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele nos restitui a posição de filho. O Senhor, como Jesus como Jesus tem a posição de filho, como Jesus tem a autoridade, como Jesus tem a liberdade, é livre. Nós também somos livres em Cristo. Livres para adorar. Livre para estar diante do Pai e falar, como está escrito aqui, Abba, Pai. Chamar de paizinho, chamar de painho, chamar de papai. Temos liberdade com o nosso Pai eterno. Porque Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama. Não esqueça, Deus te ama. Deus te ama a ponto de dar Jesus para morrer na cruz em seu lugar, em meu lugar. Nós não podemos esquecer do amor de Deus. Não podemos esquecer, não podemos duvidar em momento algum desse amor de Deus por nossas vidas. E a pessoa do filho mais velho. Eu só gostaria de ressaltar aqui, voltando atrás, que o filho mais novo aqui nessa parábola, ele representa os que nós lemos lá no versículo 1, publicanos e pecadores. O pai representa Deus. E o filho mais velho representa os fariseus e escribas, que estão criticando Jesus, dizendo que Jesus recebe e come com pecadores. Então, os fariseus é representado por esse filho mais velho. O filho mais velho, lhe falta compaixão, porque ele fica com o pai, ele sabe de tudo que o irmão fez, e ele guarda aquilo no seu coração, guarda aquela mágoa, guarda aquela insatisfação, e quando o irmão aparece,
E o servo vai falar para ele: olha, seu irmão voltou são e salvo. Seu irmão voltou vivo. Seu pai não recebeu a notícia que ele está morto, mas seu pai recebeu a notícia que ele voltou são e salvo, com saúde. Então aquele homem ali, aquele irmão mais velho, a palavra de Deus fala que ele se encheu de ira. Ele ficou com raiva. Ele não teve compaixão com o seu irmão. Na verdade, ele não teve compaixão nem com o seu pai. Porque se ele tivesse se compadecido do seu pai, ele ia se alegrar, porque pelo menos o pai agora poderia descansar em paz que o filho mais novo havia aparecido. Mas ele não teve compaixão. Ele foi egoísta. Ele só pensou em si. O filho mais velho, ele se mostra orgulhoso. Ele se mostra uma pessoa que se orgulhava do que ele fazia, que ele começa a dizer para o seu pai que ele nunca desobedeceu às ordens do pai, que ele sempre fez tudo que o pai mandou, que ele servia ali como escravo. Então é uma pessoa que tinha sua autojustiça, sua justiça própria, se achava o melhor. O filho mais, como os fariseus era assim. O filho mais velho, só que ele, comparando com o pai, seu relacionamento com o pai, a gente percebe que ele mesmo, estando dentro da casa do pai, que ele mesmo, ficando ali com o pai, ele tinha um posicionamento nas suas atitudes de escravo. Porque ele mesmo fala aqui, tenho trabalhado como um escravo. E qual a diferença do filho para o escravo? O escravo, ele serve por obrigação. E o filho serve por amor. E o escravo, ele serve por obrigação, porque ele é obrigado a servir, ele tem que fazer aquele serviço. E muitas vezes, nós estamos na casa de Deus, e estamos assim, como escravos, servindo a Deus por obrigação. Nós não estamos servindo a Deus por amor, por gratidão. Nós viemos ao culto porque nós somos obrigados. Porque eu tenho obrigação, eu tenho um compromisso com o pastor, eu tenho um compromisso com a igreja. E se assim agirmos, estamos como aquele filho mais velho. Na casa de Deus, mas vivendo como escravo. E eu confesso que eu já vivi isso aqui. Eu estou aqui desde 2007, com exceção a 2 anos que eu passei na Bolívia, servindo a Deus na instituição. Então, na verdade, estou na instituição desde 2003. E lá no seminário, quantas vezes eu fui para culto, porque tinha que estar ali no culto, porque era obrigada. E ao longo desses anos aqui, quantas vezes eu já vim para a igreja, por causa do cargo que eu ocupo, eu tinha que estar aqui. Mas Deus é tão bom e misericordioso que Deus um dia me pegou de jeito, queridos, e falou comigo que eu deveria vir para cultuar. E como sempre diz o pastor Vilmar, não para assistir um culto. Então eu louvo ao Senhor, porque Ele nos corrige. Porque o Senhor corrige o filho que ama. E eu digo isso com temor e tremor diante de Deus, envergonhada. Mas um dia eu fiz isso. Estava vivendo na casa de Deus como escravo. Mas hoje nós estamos aqui como escravos de orelha furada, livres para adorar o Senhor, para servir o Senhor. Porque tudo que fizermos é pouco para o nosso Deus, pelo que Ele fez por nós. Não é suficiente.
com a dívida que nós temos com Ele. É impagável. Somente o sangue de Jesus poderia pagar a nossa dívida para com o nosso Deus. Estou no meu tempo, pastor. E eu quero falar ainda sobre algumas lições, né, acerca do Pai. Agora eu quero trazer à nossa memória o Pai eterno, o nosso Abba Pai, desse amor incondicional de Deus para conosco. E algumas lições que esse texto nos traz acerca do amor de Deus é que o Pai, Ele ama ambos os filhos. O Pai, Ele ama os dois filhos, o mais novo e o mais velho, sem acepção. Ele ama os dois. E lá em Romanos 5:8 fala que Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Em João 3,16 também vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus ama a todos. Em 1 João 4:10 vai dizer que Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Tenha essa certeza nesta noite, Deus me ama. Repita para você, Deus me ama. O amor do Pai, a segunda lição é que o amor do Pai é misericordioso. Lá o salmista, no Salmo 103, conhecemos bem a história de Davi, ele vai falar que o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Lá em Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor não têm fim. Ele é um Pai misericordioso. Lá em Efésios 2:3 e 5 diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade de nossa carne, como o filho pródigo, gente, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Aquele filho era merecedor da ira do pai, da correção do pai. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aquele filho, ele estava morto, o pai declara que ele estava morto e voltou a viver. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado pelo Pai. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida em Cristo. O Senhor nos achou. Foi o Senhor que nos achou. Porque o Pai, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele anda procurando. E o terceiro é que a alegria do Pai, ela é completa com a presença dos dois filhos na festa. O pai estava festejando, estavam todos alegres ali na festa. Mas o filho mais velho chega e ele não entra na festa. E aqui o texto fala que o pai saiu e insistiu com o filho para que entrasse na festa. Então o pai, a sua alegria é completa quando todos estão na festa. Ele não quer deixar ninguém de fora. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Então o pai, ele se alegra. E eu quero dizer aqui, em cada parábola dessa,
É interessante que a parábola da ovelha perdida vai terminar dizendo assim, Jesus dizendo assim, versículo 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Final da parábola da moeda perdida, versículo 10. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então o Senhor, Ele se alegra quando nós nos voltamos para Ele. Quando nós voltamos a ter um relacionamento sincero e contínuo com o Pai. O Senhor, Ele espera isso de nossas vidas. Que nós venhamos voltar, se estamos distante de Deus, separados por Ele pelo pecado. E agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E pense como aquele filho pensou em um momento. Reflita. Eu não sei com qual filho você se identifica. Se é o que está longe do Pai, morto, perdido em seus delitos e pecados. Ou se você se identifica com o filho que está na casa do Pai, mas não está tendo um relacionamento contínuo com o Pai. E é o momento de nos achegarmos a Deus. É um momento de retorno para a presença de Deus. É o momento de retorno para a presença do Pai. Do Pai de amor, do Pai que ama incondicionalmente, independente do que nós fizemos. Independente do que nós estamos pensando. Independente do amanhã. É um Pai misericordioso, que está pronto a nos perdoar. Está pronto a nos restituir na posição de filho. É um Pai que se alegra quando estamos em Tua presença, porque na presença do Senhor há abundâncias, há plenitude de alegria. Há uma alegria completa. Não é no mundo que vamos encontrar alegria. Não é na bebida, não é na droga, não é na prostituição, não é nas festas. É na presença do Senhor. Não é no trabalho, não é nas graduações, não é na fama, mas é na presença do Senhor que a nossa alma vai estar alegre e plena. Pai, estamos aqui, Senhor, como Teus filhos. Filhos amados por Ti. Tão amados a ponto do Senhor enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Filho, Senhor, que o Senhor achou, nós estávamos perdidos. Nós estávamos longe do Senhor, mas o Senhor nos buscou. O Senhor enviou Jesus para nos achar, para morrer em nosso lugar. Aqui estamos, Senhor, pedindo que o Senhor, Deus, possa encher os nossos corações da alegria eterna. É muito bom saber que pertencemos à Tua família, à família eterna. É bom saber, Senhor, e ter essa consciência que nós pertencemos ao Pai eterno. Nós somos Teus, Senhor. Somos filhos do Senhor. E necessitamos da Tua ajuda. Necessitamos, Senhor, da Tua misericórdia. Necessitamos do Teu perdão. Necessitamos da Tua força. Necessitamos da Tua presença. Queremos, Senhor Deus, nesta noite, estar nos reconciliando com o Senhor. Queremos nos voltar para o Senhor. Não somente hoje, Deus, mas seja uma coisa contínua no nosso dia a dia. Que amanhã, ao acordarmos, Senhor, venhamos estar lembrando que nós somos filhos do Pai que ama incondicionalmente.
E que essa certeza venha encher o nosso coração de alegria. Que essa certeza venha nos dar força para trabalhar, para estudar, para vencer mais um dia. E que possamos estar, Senhor, ligados, tendo um relacionamento sincero contigo, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.